Bem-vindos a mais um podcast aqui da Tactus, e esse podcast é muito especial, que é do Dia das Mulheres. E nada mais, ou melhor, do que termos 3 mulheres aqui para Isso. representar esse dia. Então, você que está aqui começando a assistir esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, clica aqui no joinha e no final eu vou querer que você deixe seu comentário a respeito do que você achou sobre todo esse bate-papo aí. Então, durante o conteúdo seria interessante também. Surgiu algum comentário, já deixa aí pra gente que a gente vai adorar ler a opinião de vocês. Isso mesmo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu sou a Fernanda, para quem não me conhece ainda, eu sou sócia e gerente de operações da Tactus Contabilidade e tô aqui há 12 anos. Entrei aqui sem saber nada de nada e tô aí agora gerenciando o operacional todo. Tenho quase 35 anos, essa parte ninguém precisa saber. Diminui. Diminui um pouquinho, mas ao mesmo tempo a gente tem muito orgulho que somos jovens aqui em posição de Isso liderança, mesmo. né? E aí eu vou pedir para Mônica se apresentar um pouquinho aqui para todo mundo conhecer você. Claro, com o maior prazer. Olá, me chamo Mônica. Tô aqui na Tactus há 7 meses. Tenho 30 anos. Novinha. Não é 31, viu, Eu gente? tinha falado, hein? Eu lembro É, que você falou 31 nos bastidores. 30, não, é como não Hum. completou, né, gente? Ainda dá pra gente dar uma diminuída, né? Então, 30 anos. E hoje eu coordeno o departamento fiscal aqui na Tactus e tá sendo uma experiência aí maravilhosa, uma experiência de vida, de conhecimento, todo dia conhecendo algo novo, aprendendo com as pessoas, e é isso aí, vamos E antes embora. daqui você trabalhou em algum lugar, né? Como que foi a tua trajetória aí? Foi, assim, comecei, né, como todo mundo, assim, trabalhando em imobiliária, trabalhei em padaria como balconista. E aí, na época, sempre assim, filha de costureira, pai chapeiro, educação. A educação que vai te levar a algum lugar para você ter o melhor na sua vida. E aí, entrei na faculdade de administração. Aí fiz 6 meses, mas conheci ciências contábeis, e aí quando eu fui ver o leque de oportunidades que tinha dentro da contabilidade, auditora, perita, você pode trabalhar na parte fiscal, na parte contábil. Então, assim, é um universo grande, né? Recuperação tributária, enfim. E aí eu falei assim, vou aí porque sou pobre, pelo menos sem emprego eu não fico. E aí foi aonde eu já tinha conseguido uma oportunidade no escritório, mas entrei assim para fazer aquele serviço que ninguém quer, né? Os corner jobs Os que a gente corner fala. job, Isso. Aí aquele serviço que todo mundo fica protelando, na época tinha arquivo, né, gente? Mais de 10 anos atrás, tinha muito papel, não era Sim. o digital. Então a gente tinha que arquivar, ir lá, puxava as pastas. E aí eu comecei o quê? Fazia meu serviço muito rápido, mas sempre também com medo de errar, porque não adianta a gente fazer rápido e errar. Uhum. E aí eu colava nas outras pessoas. Aí eu falava, e aí, posso te ajudar? E aí, posso te ajudar? Porque eu pensava assim, se eu sair daqui, se não der certo, e eu ir para outro local, pelo menos eu não preciso voltar para trabalhar, tipo, no comércio, nem nada. Eu consigo ainda no escritório, eu consigo ir crescendo. E aí eu fui me esforçando, e aí, você sabe lançar nota? Não, não sei, mas se você me ensinar, eu sento aqui do seu lado, e aí eu ia, e eu marcava, e aí você começa a aprender CFOP, e as pessoas foram vendo que eu ia me desenvolvendo, Uhum. e foi passando. Cada vez mais coisa pra mim fazer. E aí eu fui crescendo. Aí um mês que eu tava lá, 2 meses, já recebi um aumento. Passou um mês, outro aumento. Aí é bom. Aí, Aí fica interessante. aí a gente já começa a falar, opa, eu acho que eu tô no caminho certo. Uhum. E aí sempre, cada vez mais a contabilidade foi me encantando e nunca mais quis trabalhar em Saiu outro dela. lugar Aí a não você ser um acabou escritório. empreendendo, Empreendendo né? E aí isso. depois até Depois, chegar aqui é, para a Tactus. depois de mais de 10 anos saí, acabou meu ciclo, né? Falei, olha, não dá mais. Falei, mas agora também não quero ser funcionária, quero empreender. E meteu a Vamos cara. arriscar. E aí surgiu essa grande oportunidade e desafio também, né? Uhum. De vir para Tactus. E tá Bacana. sendo maravilhoso, graças a Deus. E aí, Bruninha, fala um pouquinho do seu. Falar um pouquinho aqui da minha história. Eu sempre fui incentivada a esse ponto de responsabilidade. Meu pai, inclusive, tem um comércio em Sergipe. Então, desde pequena, ele me levava no serviço dele, no comércio, e a gente ajudava sempre ele. E ele tocava muito no ponto que a gente sempre tinha que ser responsável e organizar meio que suas finanças. Claro que criança não eram finanças, né? Mas ele sempre ensinou a ter toda essa responsabilidade.
Então, o que ele fazia? A gente ia de final de semana, ajudava, claro que ajudava como uma criança, né? Nada tão complicado, complexo ou com muito esforço, mas ele sempre dava uma recompensa. Você vai ter esse valor aqui, que aí você pode fazer o que você quiser, que seja comprar o seu sorvete. Quando a gente cresceu um pouco mais, a gente comprava as nossas coisas. Então, eu vejo que foi uma forma de incentivo tanto dele, quanto principalmente da minha mãe, que é uma pessoa muito forte também. Inclusive, a gente vai falar de mulheres, né? Então, eu acho importante falar um pouquinho dela. Então, isso já foi incentivado desde de criança. Com meus 18 anos, passei na Faculdade Federal de Sergipe, só que aí, por motivos pessoais, acabei vindo para São Paulo e não fiz a faculdade lá em Sergipe. Acabei fazendo administração aqui, como o pessoal fala, né? Não sabe o que vai fazer, faz administração. Então, acabei fazendo porque, assim como a Mônica, eu pensei algo que dá para ir para várias áreas, achei bem interessante. Consegui um estágio como na parte fiscal, né? Um estágio na parte fiscal. Fiquei um período, posteriormente fui para um outro escritório, também como na parte fiscal, como auxiliar. E depois de um tempo, vim para a Tactus. Então, nos 9 anos de carreira que eu tenho, 5 anos eu já estou na Tactus. E a Tactus proporcionou um ótimo crescimento, uma visão de um todo, né, para mim. Então, foi essa um pouquinho da minha história. E assim que eu comecei, né? E é isso. No meu caso, de experiência profissional, como eu vim parar na contabilidade, né? Que é uma coisa que, por mais que vocês falaram, administração vai para várias áreas, a gente consegue fazer. Eu tinha uma situação, financeiramente também não era boa, como com certeza da Bruna também não era, da Mônica, é muito diferente da realidade que a gente vive hoje. E acho que o que a gente tem muito em comum é essa questão da força de vontade, de querer fazer acontecer. Passei por alguns lugares, recepcionista de clínica, vendedora de loja, meio que o que tivesse oportunidade, eu era do tipo que abraçava, né? Tive uma situação em relação a um emprego que, posteriormente, eu vou falar, porque a gente tem um tópico específico para isso, né? Mais da minha parte, mas de vocês eu vou querer ouvir já. E acabei que eu precisava, tinha uma filha para criar, precisando de dinheiro, um retorno rápido, vou fazer ali um técnico de contabilidade e ver qual é que é, porque o meu irmão já era da área. E aí eu falei, vou lá fazer, porque daí pelo menos eu acho que essa área é mais fácil de entrar. E foi onde eu entrei na Tactus. Então foi esse curso que na época eu nem tinha condição de pagar o curso, meu pai que pagou para mim, para que eu conseguisse começar um direcionamento para uma área de trabalho, e foi onde eu vim parar na Tactus e tô aí há só 12 anos. Só 12. E aí eu acho que o que vale muito é isso que vocês falaram, né? Aquela coisa da ter uma estrutura familiar que já te diz, né, que olha, você tem que ser responsável, então isso é muito bacana e isso conta para a mulher e para o homem, mas assim, o mais comum é o que o homem trabalha, né? Hoje não mais, né? Mas a lá gente tá atrás, falando né? de 30 anos atrás, não era essa mesma visão, né? Então era mais comum a mulher ficar em casa enquanto o homem trabalha e não ter isso de falar para a mulher que ela também tem que colocar ali a cara à frente, tem que ter a sua responsabilidade fora, além do lar, né? Só que ainda tem, não, a irmã vai e limpa a casa enquanto o irmão é motivado a trabalhar. Verdade. Então, se a gente tem isso, né, numa estrutura, né, dentro de casa, no lar, já falando, não, o irmão e a irmã, homem e mulher, ali tem que ter as mesmas responsabilidades, isso já faz uma diferença, grande né? diferença. Com certeza. Então, eu tive isso de sempre ver meu pai e minha mãe trabalhando, a Bruna também. Acredito que a Mônica também. Sim, Então, não demais. tinha essa de, vou ficar em casa esperando acontecer. Não. Então, em todos os lugares que eu entrei, eu também tentei dar o máximo. Sim. Mas aí é onde a gente tem a questão de oportunidade, de merecimento, de reconhecimento. Com certeza. Que isso a gente sempre analisa ali se de fato acontece ou não, para você permanecer ou não em algum local. E essa questão de reconhecimento ou falta dele, vocês sentiram muita diferença, assim, nos lugares que vocês passaram? Eu, particularmente, não. Assim, não senti. Não sei se também não senti isso por conta de também as minhas antigas chefes serem mulheres, né? Então, não sei. Mas eu sentia uma pressão de outro lado. Pressão, sim, de não engravida,
de vai ficar afastada, de não sei o quê. Aí eu sentia, mas não o fato, assim, será que era? Então, por ser mulher? Essa É. questão, né? Eu Tipo, também sinto isso. tipo, É. às vezes a gente tem isso, né, quando a gente começa a trabalhar, entra no mercado, assim, essas coisas de tipo, se eu engravidar, vou me afastar, e às vezes falam, né, citam essas coisas, mas eu não sei, assim, porque também eu já tive minha cabeça muito fechada desde nova, então também é uma coisa, assim, que eu nunca tive o desejo de engravidar, eu sempre tive o desejo da adoção, que eu consegui Uhum. realizar. Não tenho nenhum problema, meu marido não tem nenhum problema com relação a que a gente não possa ter filho, mas é um É desejo uma meu. opção. E respeito, e tá tudo bem. E acho lindo também quem quer ter, tá tudo ótimo, cada um no seu quadrado. E você, Bru, passou alguma situação de falta de reconhecimento que você acha que poderia ter sido mais? Eu também não sinto, nunca Uhum. senti essa discriminação por ser mulher. Como a Mônica mesmo falou, não sei se é algo que a gente nem percebe, porque pra gente é tão natural, eu tenho que me esforçar, eu tenho que conseguir, e a gente não fica pensando muito nessa questão de ser mulher ou não. Uhum. Então, eu também nunca senti nenhum tipo de preconceito, mas sei sim que muitas pessoas passam por situações como essas, né? Muita gente acaba comentando e expondo algumas situações que a gente fala, nossa, não queria ter passado por isso, né? A gente sabe que nos bastidores existem piadinhas, né? De tipo, Uhum. por ser mulher, como que chegou? Por que que tá tendo essa oportunidade? Por que que ela? A gente sabe que nos bastidores deve acontecer isso, mas também falem o que quiser, enquanto estão falando, a gente tá Tá indo, tá crescendo, né? crescendo. Essa questão dos bastidores, eu preciso contar um pouquinho para contextualizar a minha situação do acontecido, né? Como eu falei, eu entrei na Tactus, eu não sabia nada. Nada. E aí eu fui aprendendo, crescendo, estudando, ralando, virando Uhum. noite quando necessário. Então, sempre existe isso do estou ali me esforçando e dando o máximo. É. E eu sou casada com o Anderson. Isso. Com o chefe. É o chefe, a gente chama ele internamente de chefe. E eu sou casada com ele. Então, quando eu assumi, de fato, a primeira área, né? Depois que eu casei com ele, eu fui assumir uma área. E aí você junta o quê? Ela é a mulher do chefe e ela está assumindo um departamento. Uhum. E Um aí, peso, né? isso eu senti muito. Isso, na época, eu senti bastante em relação aos demais, né? Aqueles, Uhum. o olhar, o comentário. E isso faz com que você comece a duvidar de você, se você realmente é capaz ou se você tá naquele lugar por causa de ser a mulher do chefe ou o parente. Isso eu acho que acontece em várias situações, não é só a questão Sim. de marido e mulher, Sim. porque é família. Então, É. acontece muito. E eu, Uhum. como mulher do dono, eu senti um pouquinho isso na pele. E acaba que faz com que, em vez de eu me desmotivar com isso, Foi uma eu motivação, Você- né? foi uma motivação. É isso mesmo. Que aí é que eu usei isso, eu falei, não, então eu vou provar que eu estou aqui por mérito. E é isso que a gente faz, Isso né? mesmo. Então, E eu acho que isso é aqui muito todo bacana. mundo vê isso, né? Porque É. assim, chega e fala, nossa, a Fernanda é a mulher do chefe. Só que aí depois vai vendo como você desempenha o papel e como você abraça tudo. E você mostra o seu espaço. Uhum. Então, o preconceito vai existir realmente, porque tem ideias pré-concebidas aí na sociedade, né? E você não conhece a pessoa e é uma primeira análise que você faz. Mas aí depois que você passa a conhecer toda a história, como que a pessoa é, como ela se empenha em falar, olha, não é por isso que ela tá nesse papel, nessa posição, e enxerga que certeza. realmente você tem o seu valor, né? Que Uhum. você tem potencial. Ai, que lindo. E vamos falar que eu tô puxando o saco da chefe, porque, né? Não, você é sócia já, Bruna, pode falar. Pode... Tanto que, assim, no dia a dia é algo que não fica na nossa cabeça. Uhum. Tipo, aqui dentro é outra coisa. Você é Fernando, o Anderson é o Anderson, o Jefferson é o Jefferson, o Cláudio é o Cláudio. Tipo, a Somos gente... sócios. Somos sócios. Uhum. A gente não fica nisso. A Fernanda é esposa do Anderson. Uhum. Não, até que porque você é uma profissional. Tudo que a gente precisa. Principalmente, gente, que eu só tô há 7 meses. Então, tipo, ô Fê, então. Ô Fê, então. E aí ela tem esse jeitão meio mãezona. E de tipo também, assim, ela não fica também com a gente passando a mão na cabeça. E nem também
toda hora resolvendo as coisas pra gente. Então, isso é legal, porque ela também pega o quê? Incentiva a gente para quando tiver outros problemas, a gente também não precisar recorrer para ela, a gente saber resolver. Então, isso é legal. Então, assim, ela não centraliza, né? Você não centraliza tudo para você. Você quer que a gente cresça. Então, ô Fê, aconteceu isso e isso. Então, como é que você resolve? Você não faz isso, né? Então, tipo, essa a situação, e isso é muito legal, porque a gente cresce também. Cresce como profissional, aprende todo dia com ela e Ai, gente, é Eu me maravilhoso. inspiro, achando eu daqui. falo, né? Eu falo que eu me inspiro na Fernanda, porque assim, ela me mostrou um caminho. Então eu cheguei aqui também praticamente sem saber nada. E ela falou: não, segue assim, sempre foi me acompanhando, sempre foi humilde para, vou te ensinar isso. Não é porque eu sou dona, sou chefe, ou qualquer termo que possa ser utilizado, que eu não vou parar um minutinho aqui e vou te explicar com toda humildade. Então ela sempre teve isso comigo e eu admiro muito e eu tento me inspirar nela para poder evoluir e crescer cada vez mais. Ai, mas esse peso, né, que eu tinha dos Sim. olhares, do pensar o que os outros estão pensando, se eles realmente acham que eu tenho essa capacidade ou não de estar no cargo que eu tô, isso eu já não tenho mais. Já Uhum. fazem alguns anos que não. Confesso que no começo foi difícil, É. em vez de, é o que eu falei, sentar e chorar, a gente usa isso como forma de motivação. Uhum. E hoje eu tenho muito orgulho disso, né? Então eu tenho Sim. muito orgulho de dizer, eu sou sim a mulher do chefe. É. É diferente, né? Algo que eu tenha vergonha de falar, né? De achar que Uhum. isso que tá, né, fazendo com que eu tenha o meu cargo hoje. Com Uhum. certeza. E aí, no fim, vocês viraram sócias Uhum. e isso Uma muda responsa. totalmente. No seu caso, Totalmente. você era empreendedora ali Isso. sozinha. Uhum. Tudo eu era secretária, eu era o marketing, eu era que editava, era do RH, do DP, do contábil, do fiscal, de E a Bruna aí que veio, né, de quase 5 anos com a 5 gente, e anos. aí acabou virando sócia. E como é para vocês, assim, estar desse outro lado da mesa? Né? Essa questão de eu sou uma mulher, nossa, caramba, olha onde eu tô, o que que eu tô conquistando, né? Porque afinal de contas, muita gente tem essa vontade de ser sócia, entrar pro programa de partner e tudo mais. E como Uhum. que é isso para vocês? O que que vocês sentem como mulheres aí de Uhum. estar numa posição como essa? Eu acho maravilhoso. Incrível. E eu acho que assim, se eu tô aqui, se a gente tá aqui, não é à toa. É porque a gente é boa. Porque a gente consegue, tem né? a agregar, né? E a gente gosta do que faz, a gente tem muito amor, muito carinho. É uma responsabilidade enorme. Eu não vou mentir. É uma, assim, no começo, né? Principalmente quando eu entrei, é outro universo, porque eu tinha pouquíssimas empresas, eu que fazia tudo, era centralizado tudo em mim. Então, tipo, quando você entra e você vê todo esse universo, a quantidade de empresa, a quantidade de pessoas que você tem que lidar, funcionário, nananã, departamento. Então, tudo impacta muito, né? A gente se assusta bastante. Mas, assim, é muito prazeroso. Eu aprendo todo dia, eu gosto e eu amo vir pra cá. Eu falo assim que o trabalho, a gente passa a maior parte do nosso tempo mais do que com a nossa família. Então, se é um lugar que você não gosta, que você não se sente bem, que você não se sente valorizada, que você não acha que ninguém te escuta, você vem, assim, Desmotivada. capengando. Então, assim, eu gosto, eu tenho prazer de vir, eu tenho prazer de falar com as pessoas, de me relacionar, então é muito legal. Por mais que a gente tenha problemas, que de fato todo mundo tem, e tem dias que você não tá bem, e tem dias que você quer chorar, mas Imagina a mulher chorar, Mônica. você vê? Alguém aqui? Não, Jamais. choro. Mas aí a gente passa um batom, né, Fê? A Fê fala muito. Nesses dias, passa um batom vermelho e tá tudo resolvido. E o pior é que não dá nem pra disfarçar, porque a gente fica toda vermelha quando Toda, chora, né? né? Então, O olho, então, né? E Aham. a bochecha. Então, assim, é isso. É um desafio todo dia, mas é muito prazeroso mesmo ter todo esse conhecimento e cada vez mais a gente aprende e aprende com todo mundo. Aprende desde os colaboradores, entre nós sócios, todo mundo, assim, é muito legal. e eu falei que é incrível. Aí o pessoal fala, incrível, porque deve pensar, agora é chefe, então ela pode tudo e é fácil. Mas não, é o quê? Uma evolução. Então, eu peguei essa oportunidade como algo que eu vou conseguir evoluir.
Então, a gente tem a aprender todos os dias, né? Pode chegar lá no final da vida, no último dia de vida, a gente vai estar aprendendo. Então, eu espero muito isso. Então, é uma forma, assim, que eu vejo de aprendizado, de evolução. Até tive uma reunião com o time e falei que sempre vou estar com eles, que eles precisam me mostrar também quando eu estiver errada, que eu não sou a dona da razão, né? Que eu não coloco ali um ponto final, é assim, pronto e acabou. Então, eles precisam me mostrar também, ou conversar. Aqui a gente tem toda a liberdade, todo o profissionalismo para sentar e alinhar situações. Então, essa parte de sociedade eu enxergo muito como responsabilidade e como evolução. Basicamente é o que eu penso. A situação de vocês duas é muito diferente, porque É. você veio de fora, pegou Foi. uma área que estava com uma dor imensa e conseguiu, com o teu jeito ali, conquistar todo mundo, Foi. porque Uhum. a gente já estava com uma dor, né? Verdade. Já no seu caso, era uma equipe que até então era direto comigo. Isso. E aí a gente tem que cortar esse cordão umbilical de um jeito que eles entendam, né, que é com você. Sim, sim. E aí, a gente fala esse cordão umbilical, né? Porque é uma Sim. aproximação. São anos que eu tava à frente de uma área, Uhum. né? E de repente, opa, peraí, não é mais a Fernanda? Como assim a Bruna é a partir de agora? E a gente sente o quê, né? Que nas duas situações, tanto vindo alguém de fora, como a Bruna crescendo, sempre geram questionamentos. Por Sim. quê? E tudo mais. Só que uma coisa muito bacana que a gente teve, que até tem o Reels, né, que eu mostro isso, foi a comemoração do time quando a Bruna subiu. Quando Eu a fiquei gente bem anunciou, feliz. É. Fiquei né? bem Assim, feliz, eu porque fiquei eu não observando esperava. todo mundo e assim foi uma comemoração muito grande, foi algo Uhum. muito Foi. bacana, Uhum. né? Então foi muito bacana isso. Mas você sentiu alguma diferença em relação ao virar sócia aqui dentro? Muda Muda. um pouquinho. O peso muda. Porque, assim, eu acompanhava todo o onboarding, né? Claro que com a sua Sim, porque a supervisão, gente veio de um período de preparação para a sim, sociedade, né? mas eu não tinha aquele título de coordenadora do departamento. Então, eles me viam muito como uma colega de trabalho. E eu sempre fiz questão de deixar isso claro. Eu tô aqui para ajudar, mas eu não sou chefe de ninguém. Uhum, Então, sempre eles ficavam, ô chefe, por mais que eu não fosse, né? uhum. E eu fazia questão de falar que não era. Então, mesmo sabendo da possibilidade de ser partner, eu não conseguia entrar nesse título, né? Eu tentava me aproximar mais e virar essa chavinha assim, você é sócia, agora as responsabilidades aumentam. Agora eu tô na mesa com os sócios para dar satisfação, não é Então, só com a Fernanda, sim, né? então a responsabilidade aumenta, esse peso cai e você vê que toda a questão de gestão de pessoas que você tem que pensar, que você tem que analisar, então, querendo ou não, pesa um pouquinho. Vou dizer que pesa um pouco. Esse peso, né, da sociedade, Sim. né, Uhum. de ser a chefe, não é só uma coordenadora, você é sócia, né? Uhum. Então, muda o jogo. Essa é a verdade, Sim, né? sim. Com Muda o certeza. jogo tanto para vocês, no sentido de autocobrança em relação a tudo, que sem dúvidas é muito maior, né? Sim. Tipo, opa, agora é um pouquinho mais embaixo, né? Com Não, certeza. não que tanto não eu- existisse, mas até por isso a gente tem o programa de partner, que é justamente Isso. para ter essa virada de chave quando a pessoa sobe para a sociedade, que foi como aconteceu comigo, o Jefferson, Cláudio. E tanto eu quanto a Mônica, a gente já se cobra muito, né? E fora a cobrança individual, né? A gente pensa, nossa, mas eu não quero. Qual palavra que eu posso usar? Eu não quero decepcionar, né? Não quero Isso. decepcionar, eu quero conseguir, eu quero fazer um bom papel. Então, a gente sempre se cobra com relação a desempenhar um bom papel, né? E a gente sabe que a gente é capaz, mas Mas dá um medinho, dá um né? medinho, dá um medinho. É. Dá. Medinho, medão, né? Porque quando eu vim para Tactus, eu conhecia a Fê de eventos. Oi, Fê. Sabia que era a Fernanda. Conhecia só o Anderson, né? Diversos cursos que eu cheguei a fazer com o Anderson, oficina de vídeos, de tudo. Que foi Então, onde o Anderson te conheceu, né? foi. Uhum. E aí, depois a gente fez eu fiz mais alguns cursos também com ele. Quando eu montei, acredite, a gente chegou a gravar, tem um vídeo no Aham. YouTube, eu com ele, fiz algumas perguntas. Mônica de cabelão. De cabelão. E aí você entra num ambiente que você não conhece ninguém. E aí aquilo te assusta. E aí eu falei, será que eu quero mesmo? Será
que vai dar certo? Será que vão achar que, de repente, eu tô roubando o lugar de alguém? Tipo, passa milhões de coisas na nossa cabeça. E o medo também. Eu tô entrando para um outro universo, vou colocar dessas Uhum. coisas, com outras pessoas para outro jogo. E aí? Eu vou dar conta? Uhum. Eu vou realmente? E aí você fala, vou. Vou dar conta. Vai Eu dar vou certo. aceitar. Eu vou pra cima. Eu vou com o meu jeito. Eu falei assim, eu sempre tenho esse meu jeito de ser muito acolhedora. Eu gosto disso, de tratar todo mundo com educação, com carinho. Então, quando foi que a gente falou para a equipe, né, que ia ser eu, então eu já tinha passado, né, uns 3 dias aqui, já tinha conversado um pouquinho com eles, mas também cheguei dessa forma. Sou sócia, porém estou do lado de vocês. Vamos trabalhar todos juntos. Então é isso, é parceria. É jogar o jogo junto com eles. Vamos lá, o que está acontecendo? O que vocês precisam? Vem cá, vamos resolver. É isso, é aquilo. Uhum. Fê, socorre aqui. Como Sempre que eu tem um resolvo socorre. isso? A Fê socorre, É. né? Não tem Fê, problema. como que eu resolvo isso e agora? E às ela... vezes nem a Fê sabe como resolver, mas a gente senta Busca, junto né? e a gente Busca vai dar um uma jeito. vai dar um saída. jeito. E eu acho que isso é muito da mulher. Porque a mulher, principalmente, acho que a gente tem um instinto diferente dos homens. Uhum. Que é que ele fala sempre, mãe, onde tá não sei o quê? É, Não é? O marido verdade. pergunta pra mulher, porque a Sim. mulher tem a capacidade de achar, a mulher tem a capacidade de estar cuidando do filho enquanto está cozinhando, a roupa tá lavando. Então tem alguns fatores que já são mais de instinto da mulher. verdade. A mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, olhar, ver a questão da emoção, quem ali tá um pouquinho mais quieto, o outro ali tá Uhum. entregando. Uhum. Então, a mulher tem essa habilidade muito maior, né? De Verdade. conseguir olhar um todo e ao mesmo tempo de tipo, isso tem que ser feito, mas se não tá sendo feito, por que que não tá sendo feito? Vamos olhar ali, será que essa pessoa tá com algum problema? A gente tem, acho que essa empatia maior e essa sensibilidade que a gente usa no dia a dia junto com o time, Verdade. né? Não é só a questão da cobrança, é a questão de, opa, peraí, o que que tá acontecendo? Essa pessoa não tá bem. E é uma coisa que antes, quando a gente tinha uma operação menor, eu sempre falava, eu gostava muito de passar, porque eu via, Perceber, essa né? pessoa não tá com uma cara muito boa hoje, o que que tá acontecendo? No dia seguinte também não tá, peraí, vamos conversar, o que que a gente pode te ajudar, no que pode resolver, o problema é aqui, o problema é em casa, porque a gente quer ajudar de todas as formas, É, né? Eu acho que isso Uhum. é muito da mulher. com Então a gente certeza. consegue produzir mais coisas, mas é o que eu falo. Às vezes eu converso muito com a Anderson, que a gente fala muito. Uhum. E eu falo, apesar da gente conversar muito, que a gente tá aqui falando um pouquinho tímido, um pouquinho mais por causa da pouquinho, câmera, que é. vocês não imaginam É. como tava aí No falando começo, antes de né? começar. Quase que não começa. Quase que não começa, de tanto que a gente fala. Mas as nossas conversas, elas são muito produtivas, porque a gente, como mulher, tem um poder de observação e empatia muito maior, Uhum. que eu sinto. Então, com isso, a gente consegue trabalhar o time de uma forma diferente. Sim. E isso é muito bom para a mulher, É. né? E eu acho que por isso, assim, antes, né, eu tava numa mesa de sociedade com mais 3 homens. É. 4, né? com o 4, Bruno. é verdade. Então, Agora a gente tá equilibrando. a gente tá É, começando a tá chegando equilibrar, ali. entendeu? Porque são coisas que, às vezes, com a minha visão de mulher, para os homens é um pouco mais insignificante. Eu falo, não, mas Isso. tem que acontecer. Então, eu sempre tive que batalhar para algumas coisas que eu acreditava como mulher que deveriam ser feitas. Sim. Então, eu tenho a minha autonomia na parte operacional, na parte de gestão de pessoas, mas algumas coisas eu tenho que convencer. Eu preciso de uma autorização do Anderson para dar andamento em alguma ideia. E aí a Uhum. gente tem que mostrar o porquê que aquilo Sim. precisa acontecer. E né? E são claro, pontos femininos. sim, claro que não é regra, mas normalmente homem é mais objetivo, né? Isso. Então, tem essa diferença aí para trazer situações para o dia a dia e conseguir enxergar alguns pontos que às vezes precisa olhar com um pouco mais de detalhamento, carinho, É. né? E acho que isso faz diferença. Uhum. E assim, a gente como mulher, eu vejo, tanto a Bruna como a Mônica, a questão da autocobrança por não Sim. querer decepcionar. Sim. Uhum. Então, eu acredito que as mulheres, elas perdem muitas oportunidades no mercado de trabalho porque elas querem estar preparadas, elas É. querem saber o que vai acontecer, elas não querem decepcionar numa oportunidade, Uhum. um passar vergonha em relação àquela situação. Enquanto o Verdade. homem, Se, se joga. Se vai, se der errado, né? eu é o- ajusto no caminho. Mas é isso. Então, quando as mulheres elas criarem
na mentalidade que elas podem muito mais do que elas acreditam que Uhum. pode, Sim, não com é? certeza. Então, assim, quando a Sim. gente, né, vamos trazer a Mônica. Pô, que desafio. Mas a Mônica bateu no peito e falou, bora, Vamos. né? Isso mesmo. Quantas vezes eu tá aqui falando desse lado hoje? O Eu que tinha- não passou, né? Eu tinha vergonha de falar no telefone. Pra atender telefone eu tinha vergonha. Então tá aqui pra mim é bem difícil. É um desafio É um muito desafio. grande pra É, gente, com né? O certeza. pessoal que vê, a Fernanda que grava os stories, não É. sei o quê, mal imagina o frio na barriga na hora que o Guto chegou e falou, então vamos gravar um podcast. Eu, oi? Oi? Não, mas aí você vai ser host. Eu, oi? Falei, gente, a mesa tem que ser só de mulheres. Aí eu, não dá nem pra fugir dessa, né? Não deu pra fugir. E ao mesmo tempo que a gente fala, Vamos. vamos Tá nós com medo, três. vai com medo mesmo. Vai É com o que medo você mesmo. fala, né? É. Então, assim, por quê? Você acha que algum homem ia gaguejar antes de estar aqui? Assim, no sentido de, tipo, meu, será que eu vou? Como é que eu vou falar? Como vai estar meu cabelo? Como é que vai estar minha unha? Não é? Tem O essa brinco, preocupação, O né? brinco. É mais ou menos isso. Então, o preparo da mulher para tudo é muito maior, né? As expectativas que a gente quer atingir sempre são, parece que muito maiores. Um exemplo besta é que o Anderson começou a se arrumar depois de mim, saiu de casa primeiro do que eu e chegou aqui, ó. E Anos tava luz. lá, Fernanda, se maquiando, arrumando o cabelo, porque acaba que as coisas são mais complexas pra gente, né? É. Se a gente quer causar Aham. uma boa impressão, Com até mesmo certeza. por causa de julgamentos. Pensa, Uhum. a gente aparece aqui tudo bagunçada hoje. Nossa, e era uma coisa que sempre me bloqueou muito essa questão de julgamentos. Quando teve todo o anúncio, né, de encerrar a Acredite Contabilidade, vir para Tactus, eu recebi alguns directs de pessoas que às vezes nem me seguia. Por que que você vendeu a sua contabilidade? O que que tá acontecendo? Mas o que me chamava atenção eram alguns questionamentos que eu recebi com relação a quero ver você e outra mulher na sociedade. Aí, quando anunciaram a Bruna, quero ver 3 mulheres na sociedade, que não sei o quê, porque... E, tipo, pessoas que eu nem conhecia, eu nem me dou o trabalho de responder. E sabe o que eu acho, assim, que as pessoas não entendem? É o quanto que a gente se incentiva. É. O quanto que a gente levanta a bola uma da outra. E no sentido de não é só passar a mão na cabeça. Tipo, quando a Fernanda fala, ó, faz isso de algo que eu falo, é algo que eu já aprendi. Mônica, você sabe como resolver isso? Claro, é essa coisa. Ó, faz desse jeito. Então, tá levantando. A gente até brinca. Ah, você tá linda. Ah, você de não sei o quê. Ai, não, Toda mas poderosa. tô me sentindo assim. Que para, tá bonita. Então, assim, a pessoa não sabe o por trás. Porque na cabeça é o quê? Competição. Mulher compete. Uhum. Mulher compete, uma vai querer ser melhor que a outra. E não tem isso, entendeu? Entre a gente, tipo, meu, a gente é boa, a gente é foda e vamos fazer acontecer. E juntas, melhores ainda. sim. Então, é isso que tem que acontecer. Sim. E aquilo que você falou, às vezes alguém que tá lá fora não entende nada do que tá acontecendo, acha que a gente até brincou, né? Vamos fazer, Isso. é a briga das sócias, porque acho que quem Isso. vê de fora acha que é somente competição. Uhum. É. Mas, na verdade, é um pré-julgamento que as pessoas têm, que toda mulher tem que competir, ou que todo Sim. homem tem que competir entre eles, ou que a mulher e um homem vão ter que competir numa mesa. É. Gente, não é assim, né? Uns exemplos bestas, né, de motivação, né, porque a questão da insegurança, tanto que eu tenho em relação a alguns pontos, vocês ainda também têm, porque vocês são novas nessa questão da sociedade. Sim. Coisas que pra mim, né, do dia a dia, tipo, eu nem estaria me preocupando, vocês estão sem dormir. Porque Sim. vocês querem provar o quanto vocês, na oportunidade que vocês tiveram, são boas, Isso né? mesmo. E sempre o peso, né? Meu Deus, tô aqui entrando do lado da Fernanda, como é que eu vou Como é fazer? que O que ela vai falar? E assim, tá tudo bem. Ontem você me mandou um documento no WhatsApp, aí eu vi, só que, eu tava num outro lugar, não dá pra eu parar pra analisar. Quase 8 horas da noite. Era deu- 7 e pouca, né? Ela mandou, aí passou A uma Mônica hora, tem um ela... treco. Então, mas eu fiz assim, porque... E se justificando. Eu falei, Mônica, para de se cobrar. Eu nem vi ainda. Não precisa ficar pensando o que eu tô pensando em relação Ansiedade, àquilo. ansiedade. Porque você quer estar perfeita. Isso. Você numa situação, esses dias também, Fê. Eu pensei em fazer assim, 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 tal. E eu olhei aquilo e, tipo, hoje eu, sinceramente, eu não sei mais daquilo. Não é algo que eu me envolvo. Aí a Bruna, não, mas Fê, mas o que você acha? Eu falei, eu acho que você sabe melhor do que eu e você consegue tomar essa decisão melhor do que eu. Então a decisão é sua. Então, assim, as pessoas têm que entender que quanto mais a gente
agrega o conhecimento de ajudar e dar liberdade para que as pessoas sejam como elas querem ser, né? Uhum. Tem o seu formato de gestão, isso é que vai dar o crescimento para cada um. E tem coisas que eu faço que a Bruna faz melhor do que eu, tem coisas que eu faço que você faz melhor do que eu, e tem coisas que eu faço Vice-versa. melhor do que vocês. E tá Sim. tudo E bem. tá tudo certo. bem. E o fato É um dessa complemento. parceria feminina que a gente É. tem faz com que a gente se abrace ali na hora, Sim. tanto de um Do desespero, aperto. de um aperto, porque às vezes a gente, mulher tem hormônios, mulher tem TPM, a gente tem que Tem. lidar com tudo isso, né? A gente tem um time hoje que 74% é de mulher, então Uhum. convenhamos que elas também têm esses booms hormonais, Esses né? hormônios. Sim. Tem filhos e precisa, né, que a gente É. também compreenda algumas situações e tá tudo E bem. tá tudo bem. Tudo Então, bem. assim, a gente tem que sempre, né? Isso a gente tá falando muito pra mulher hoje, mas serve pra homem também. Essa Uhum. questão do estar junto no sentido, estamos aqui por um propósito, né? Então, a gente vai se ajudar a fazer acontecer, porque Uhum. essa é a ideia. A gente É. tá aqui por um propósito. Com Indiferente certeza. de ser Com homem, certeza. mulher, não faz diferença. A gente tem que batalhar por aquilo e se ajudar em relação a isso. Porque pra mim, quanto mais eu delegar, mais Mas eu a gente consigo. vai crescer, Vocês né? vão crescer, eu tenho Eu novas cresço. oportunidades É e eu isso. cresço Sim. junto, e é assim que foi. É. A Bruna entrou aqui sem saber nada. E eu, vai, Bruna, aprende. Imposto de renda, né? Imposto de renda foi bem assim. Você entrou em 2017 para fazer 17. imposto de renda, né? Isso. Não Não- sabia nada de imposto de rendas. Mas Cheguei eu aqui falei, de paraquedas, você vai né? aprender, porque eu Fiquei do lado da preciso. Fernanda. Mas isso que você falou, Fê, do propósito, é uma coisa que eu trago comigo. Tipo, quando eu vejo a gente, quando os sócios estão reunidos, quando o time está reunido, eu penso sempre assim: todo mundo que está aqui tá no mesmo propósito. Todo mundo que está sentado nessa mesa está em busca do mesmo objetivo, do mesmo propósito. Então é isso que eu trago Uhum. pra gente e pra tudo. Vamos todo mundo junto. Então não é competir com A, com B, com C, com D. Não, tá todo mundo junto. Todo mundo vai vencer e a gente vai chegar no nosso Vai propósito. conseguir. A gente falou sobre inseguranças, a gente falou sobre, né, os medos, e o medo trava, Sim. só que ou a Sim. gente aprende a lidar com Contornar, o né? medo, né, e Sim. contornar e usar isso como forma de motivação, Uhum. ou fica estagnado, então, assim, é aquilo, enquanto o homem se joga, a mulher se trava, então essa mulherada aí, ó, começa a se se soltar. jogar, e se não der certo, tá tudo bem, começa Tenta de outra novo, vez, né? Tenta aprende outra com a vez. queda, e vamos que vamos, porque é assim que vai fazer Isso mesmo. as coisas Bota a acontecerem. cara no sol, Mona. Coloca o cropped. É bem isso. É. Só que aí a gente tem que pensar o quê, né? A gente tem todo esse lado, ok, que é mais igual entre homem e mulher, no sentido, ok, é meio que opcional, né? A mulher não se joga porque ela tem medo, enquanto o homem se joga, ok. Só que você falou uma questão, por exemplo, quando você tem filhos. Sim. O quanto isso impacta no dia a dia. No teu time não tem ninguém com filho, né? Não, mas não no seu- tem. E você ainda Eu não não sou tem mãe. filho. Ainda. E aí, no caso, você tem uma filha, só que Sim. você tem uma rede de apoio na tua Tenho, casa tenho. para te ajudar. Isso. Só que a gente sabe que tem profissionais aqui que não têm essa rede de apoio. Isso. Aí é mais complicado, né? Essa Uhum. questão, até que porque o profissional também fica com medo, né? Ai, eu vou precisar sair, ai, minha filha tá doente, ai, não tenho, que nem agora o carnaval, não tenho com quem fique minha filha, menina. E Não, agora? não tem escola, eu vou fazer o quê? Complicado. E a pessoa às vezes fica até meio sem jeito. E aí é o jeito de a gente tratar assim, calma, não é um problema. Você trabalha de casa. Você fica com a sua filha. E aí, tipo, pega um banco de horas. Não, eu não quero banco de horas. Deixa pra quando minha filha ficar doente. Coitada. E aí eu pego. Aí eu falei assim, oi? Não. Você vai pegar o banco de horas segunda-feira. Não é pra quando a sua filha ficar Sim. doente. É pra você aproveitar o momento com ela. Uhum. Quando ficar doente, a gente resolve. E aí, tipo, é isso que eu acho que... Eu acho não, que eu acho que tenho certeza que fica um ambiente gostoso, a pessoa se sente acolhida, aquela empatia que a gente tem. Pô, eu levei um problema, eu tava pensando que Tava ia ser preocupado, um né? problema, mas não é um problema. Mas às vezes são traumas, né? Que a pessoa já Sim. carrega de outros escritórios, de outros trabalhos, então não enxergava essa situação, né? Ou entendia, ela é uma mãe, ela precisa cuidar da filha, agora ela não consegue, vamos deixar de uma forma mais maleável, né? Para que ela fique feliz, não fique preocupada e ao mesmo tempo ela vai ter uma motivação ali para depois poder entregar. Então eu acho que eles acabam levando um pouquinho Sim. isso, mas a gente tenta mostrar para eles que não, calma.
A Tá gente tudo bem. tá tudo bem, a gente conversa e no final fica tudo certo. É porque, então, assim, se a gente for ser realista, a gente sabe que o mercado com uma mãe tem um preconceito. Tem. A gente Sim. sabe. Ah, é muito nova, vai engravidar daqui a pouco. Ah, quantos filhos você tem? 2? Ih, 3? Ixi, a gente Você sabe, tem com né? quem deixar o seu filho e se seu filho Isso. ficar doente. Então, são questionamentos que eu sei que muitas pessoas recebem numa entrevista. Isso mesmo. Né? Enquanto, quando eu quero saber se a pessoa tem filho, é para eu conseguir programar como ela vai trabalhar. Isso mesmo. Entendeu? Se é uma pessoa que eu vou conseguir ter um regime híbrido, ou se é uma vaga que pode ser home, como que funciona, se essa pessoa vai precisar sair mais cedo por algum motivo, É. né? Ah, ela sai da escola a tal horário, eu posso entrar mais cedo para buscar ela. Meu, a gente Flexibilizar, né? tem isso aqui. Sim. Mas aí, o que eu vejo que a gente tem isso aqui vai muito da nossa cultura. É. O que Uhum. não acontece em muitos lugares. Não mesmo. Né? Teve uma profissional que um dia mal tinha entrado aqui para Tactus, eu estava na minha sala, entrou correndo, falou: minha filha desmaiou. Eu, vai. Nossa. Eu não quis ouvir o que aconteceu. Eu simplesmente falei: vai. A mesma coisa que uma vez que a minha filha se machucou na escola, simplesmente o pessoal só me viu saindo. Ninguém tem, assim, eu vou Até encher o para. olho de lágrima, hein, Nossa, Fernanda? que é uma situação que, assim, É a pessoa só complicado. fala: meu, não sei o que aconteceu, a Fernanda saiu correndo. Isso. Porque a gente, como mãe, vai fazer o quê? Acudir. É. Uhum. E então sempre vão ligar primeiro para a mãe. Isso é fato, né? Então, assim, claro que existem casos esporádicos, digamos assim, porque o que a gente ouve como mais comum é que a mãe é que acode. Isso. Quando o filho tá doente, é a mãe que cuida, o pai vai trabalhar. O pai tem que trabalhar. É verdade. Mas a mãe tem que se virar e tem que cuidar. No caso de um divórcio, o filho fica com a mãe. É. Na maior parte Na dos maioria casos. dos Com casos, certeza. né? Né? Não generalizando. Mas na maior parte dos casos, o filho fica Sim. com a mãe que tem que se virar para conseguir organizar de limpar a casa, de ir no mercado, de o horário da escola da criança, o horário dela do trabalho e fazer com que tudo isso aconteça. E a criança precisa ir no médico, mas esse médico não pode ser à noite. E a mãe vai ter que se Isso. ausentar porque a criança está doente. É Então, complicado. existem várias situações que acabam desfavorecendo a Uhum. mulher, mas isso deveria ser um fator de, é normal, é natural. É. Então, a mulher e o homem teria que ter esse direito Uhum. igual, no sentido de não ter um preconceito numa contratação por causa de um filho, ou um desmerecimento, um desmérito no emprego, porque ela se ausenta mais do que um homem, por exemplo, né? Então, eu vejo que isso é algo que a gente busca equilibrar muito Sim. bem aqui dentro, né? E é Sim. bacana até ter líderes que são mulheres, porque ela consegue ter essa empatia, né? Como você falou, ai, se fosse minha filha, na hora eu não ia ter cabeça, eu ia sair Sim. e ia ver o que estava acontecendo. Então você pensa, eu quero que seja da mesma forma, então vai, só vai, Só né? E vai. depois É bem assim. a gente vê como que fica. E até por eu ter passado uma situação bem complicada, É. quando eu estava grávida, eu engravidei, tinha 20 anos, né? Uhum. Tive minha filha com 21, então eu era muito nova e muito imatura em relação a muita coisa, né? Do que de fato era meu direito, que tais coisas não poderiam acontecer. E para mim foi de fato muito traumático o período que eu passei. Tanto Uhum. que eu abri mão, eu tirei uma licença maternidade muito antes, porque o médico falou: Uhum. não, você não vai sair, eu já te dou a licença. Então eu tirei muito antes, em seguida eu já tive que sair de lá, sofri até para conseguir sair, sabe? olha. Então foram coisas assim que não vem ao caso, só que é o que eu falei, eu não quero que ninguém aqui dentro passe pelo que eu passei. Isso Uhum. mesmo. Na verdade, eu quero que tenha uma experiência muito melhor do que eu esperava que fosse o básico que eu É. tivesse passado no Uhum. período, né? Então é isso que eu falo. Tá grávida, não tá bem, trabalha de casa, fica aí, bota o pé Sim. pra cima, mais ou menos isso, porque, eles estão gerando uma Sim. criança, É. né? Uma Então, Uma vida, né? é uma vida. Empatia, né? Tem que ter Sim, então empatia. bacana, vai tirar sua licença maternidade, tira com calma, enquanto dá pra você trabalhar, trabalha de home, fica tranquila na tua casa. Isso. Quando voltar, tem férias, já quer emendar com umas férias pra continuar mais um mesinho aí com a Uhum. criança, e aí quando retorna, vamos voltar ainda, vai voltar home, vai ser híbrido. Então a gente Isso. tá agora com o time crescendo, 74% mulher. Então aí a gente fala, gente, que água que vocês estão bebendo, porque o que não tá é faltando é verdade. grávida. Eu não tomo água da Tactus, é só garrafinha lacrada. Tudo isso é medo, né? É medo. Então, a gente tenta proporcionar para todas uma experiência muito bacana. E para os pais também, Uhum. né? Quando a gente É. sabe que alguém vai ser pai aqui também, a gente Isso. também busca ajudar ao máximo, né? Ver o que vai conseguir tirar na hora que o filho vai nascer. Vamos fazer um chá de fralda para o pai também, É. porque seria só para a mãe. Né? Então, a gente busca
é fazer um todo, não, até mesmo aí não tendo esse preconceito entre homem e mulher. Então, se eu faço para mulher, por que que eu não vou fazer para homem? Sim, Né? Dia das Crianças, traz as crianças Foi uma aqui, coisa né? que a gente tinha muito tempo vontade e a gente falou, vamos trazer as crianças no Dia das Crianças, né? A gente, né, organizou recreação e tudo mais, e comida e Foi. bebida, e tipo assim, mas as mães não sabiam, né? Foi. E aí falou, mas a criança vai Imagina, ficar lá, né? não vou conseguir trabalhar. A gente só falou, não, relaxa que você vai Só ver. vai, Tem Só tempinho. confia. Imagina a mãe, né? Ou o pai mesmo ali com a criança, podendo curtir um tempinho no seu trabalho. Mostrar, né, o Mostrar. ambiente de trabalho, né? Então, acho que é importante, que é bacana a gente trazer isso pro dia a dia, né? E aí assim, a gente fala, ter líder mulher. Claro que ter líder mulher faz uma diferença em alguns pontos, apesar de muitas mulheres também julgarem outras mulheres em Sim, relação a isso. isso é verdade. Acontece, né? Já encontrei também, já me deparei. Tem o Isso pró. é mesmo. Tem o pró. Às vezes fala, é só homem. Não, tem porque mulher próprios- também. E às vezes né? são mães, só que é a questão do... Quando você tem uma grávida no time, né, vai fazer com que ela tenha uma licença maternidade. Você vai ter que Uhum. arrumar alguma pessoa para cobrir. Então, tem que ter uma programação. E outra coisa, eu não tenho nada a ver quando alguém no meu time resolve engravidar. Não Uhum. é da minha conta, Uhum. né? Que é uma coisa que a gente trabalha muito aqui com o pessoal. Se você tem algum pessoal para resolver, vai. Não me interessa a satisfação. Você não tem que Isso. me dar satisfação da sua vida pessoal. Então, você Sim. tem que resolver, vai, compensa um pouco de horas. É. A gente dá Uhum. um jeito por Sim. questão de liberdade. E aí acaba que esse preconceito entre próprias mulheres é que a gente fica, mas Como, o né? homem, na teoria, é mais aceitável. Só que eu acho que Mais liberal. que muitos homens, claro que a gente nunca pode generalizar, porque tem Sim. muitos Claro, chefes claro. que são muito tranquilos e muito de boa em Isso. relação a Sim. tudo, mas eu acredito que os homens podem aprender um pouco mais essa relação de mulher aí, de uma empatia maior, né? Verdade. Algo assim, eu acho que Que cada bom. vez mais o mundo está mudando, né? Então eu vejo que lá de trás para hoje, isso sem dúvidas Sim, já ajudou bastante. com Né? certeza. Então, a gente fala, a mulher precisa dessa rede de apoio familiar e a gente busca ser uma rede de apoio Pra elas. para ela Pra na elas. empresa também. Com certeza. Por que não? Até Né? que porque às vezes tem muitas situações que a gente passa e que antes não era falado e não era debatido, que às vezes a gente nem percebe que passou por uma situação de tipo de preconceito, não sei se Uhum, seria isso sim. por ser mulher, né? Então, quando a gente começa a escutar mais sobre esse assunto, mais mulheres debatendo, você também começa a conhecer, pô, isso não é legal, isso eu não tenho que aceitar, isso que eu passei não é certo, né? Uhum. A gente tava até conversando, e aí eu tinha até comentado com a Bruna. Eu falei, uma vez eu fui comprar o meu carro com meu marido, e aí o vendedor, tipo, ele não dava bola pra mim. Ele não dava. Ele Nossa, eu só. passei uma situação igualzinha. Não é, Fê? Tipo, eu perguntava as coisas, ele respondia e ele não me ignorava. Eu ficava pra trás. Aí eu deixei. Cruzei o braço e deixei. E ele foi falando pro meu marido. Aí quando ele deu uma brecha, meu marido falou: então, só que assim, você só tá falando comigo. Mas quem vai comprar, quem vai pagar, quem vai dirigir é a minha mulher. Ele não sabia onde enfiar a cara. Não, que não sei o quê, não é isso. Não, moça, vem cá, trata. Eu Não é? passei a mesma situação. Só que o vendedor não fez isso depois do que o Anderson falou. Falou, mas quem vai Não. comprar o carro é ela. Aí ele ignorou. Ignorou. O que eu fiz? Saí da loja e nunca mais voltei. Com certeza. Entendeu? certeza. Eu falei, mas e você Não é? contando, eu falei, aconteceu igualzinho. E o Anderson ficou indignado. Ele falou, mas ele só falava comigo. Eu não queria saber do carro. Eu quero comprar o carro é você. Bem assim, né? Tipo, por que que a gente não pode? Sim. Eles fixam no homem e vão no homem porque é o homem que sabe do carro, é o homem que não sei o que lá. Mas era eu que vou dirigir. Gente, então- você sabe se eu quero saber se tem um espelho pra minha maquiagem? Com luzinha. Com luzinha, não é? Então, assim, algumas coisas tendem a ter esse preconceito, mas às vezes não é nem proposital. É. Sim, porque é natural, né? Isso. Homem entende de carro. Ponto. Isso. Então, eu Mulher? vou falar do homem, É. né? Quem vai levar o filho no médico é a mulher. A A mulher. mulher entende disso. Quem vai fazer compra no mercado? A mulher que sabe o que precisa e falta em casa. É mais ou Aham. menos assim. e Então, aquele- algumas coisas... Alguns preconceitos é, mesmo. que Mas já isso é interno, né? Não é É. uma coisa proposital. Que foi o que aconteceu. Quando o rapaz falou pra você, o seu marido foi pro vendedor, ele ficou, meu Deus, e nem ele tinha se ligado. Não, e aqueles negócios assim, a gente tava vendo já os carros já usados, não era novo, né, seminovo, e o cara, ó, esse carro é de mulher, um outro vendedor. Ó, esse carro já é de homem, é único dono homem. Aí, tipo assim,
Aí esse daí, como ele tava mais brincando, eu também virei, tá? E falei, e daí? Que era de homem. Se fosse de mulher, não, é porque Mulher você mais sabe, né? cuidadosa, né? Você me desculpa, não tô falando de você, mas é que mulher, né, não troca óleo, não sei o quê. Moço, eu falei, não fala um absurdo desse, Ah, eu deixa acho que mulher é mais quieto. cuidadosa, hein, Eu Mônica? acho também, né? Será que não troca o óleo? Ah, gente. troca, a gente Troca, sabe. A gente manda o troca. marido trocar. Mas você lembra que tem que Eu trocar. lembro que tem que trocar. Posso não saber fazer, mas eu dou Não. um jeito de acontecer. É. Mais ou menos isso. A gente olha lá, a gente sabe que tem a validade ou é por quilometragem, não é? Dá uma olhadinha lá no selinho, tá tudo certo. Mas pra trocar a gente manda o marido, né? É. Ah, vai lá. Sabe bem, na próxima eu mando meu marido ir lá Manda, trocar. Fê, manda. Eles Alô, gostam, Anderson. eles falam, ó, estão precisando. Deixa a gente fingir que a gente precisa deles pra isso. Mas querendo ou não, tem atividades, tem situações que o homem está mais inserido mesmo. Por Uhum. exemplo, na Olimpíada, teve a Raíssa Leal, né? Que ela, acho que ganhou medalha de prata no skate. Do skate. Então, tipo, normalmente só tem homem, aí vem uma menina, nossa, ganhou medalha de prata. Então, tem o preconceito, pode existir o preconceito, porque normalmente são mais homens que estão ali, mas ela foi lá, é uma coisa que ela gosta, que ela foi atrás, que ela evoluiu e que ela mostrou que ela tem o espaço dela, que ela pode conseguir o reconhecimento. Na verdade, ela conseguiu o reconhecimento, né, com a Com a o mérito dela, né? Uhum. Sem dúvida. Sim. E realmente, isso acontece em várias profissões, né? Então, dificilmente você vai ver um secretário. Né? Normalmente é sempre a Secretária. secretária. Né? É Então, verdade. existem alguns pontos assim. É. E aí, aproveitando, né? Falando, tem a secretária, né? Normalmente é de um homem ou de uma mulher? A secretária? É... Geralmente é de um homem. Não, mas eu falo no sentido do quê, né? As maiores posições Sim, hoje são ocupadas por homens. sim. Uhum. Não tem, né, uma igualdade em relação a isso. E aí vocês enxergam que essa desigualdade em relação a cargos mais elevados vai de fato de alguma diferença que há em relação às oportunidades que as mulheres podem se inserir? Então, assim, é falta de oportunidade ou é falta de alguém olhar e falar, pô, essa mulher de fato merece um cargo? Fê, eu vou te falar assim, até pelas questões de pesquisas e de tudo que a gente escuta, né, falar Uhum. sobre esse tema. Com relação a isso, de cargos serem mesmo de homem, o que pelo menos os dados passam, as pesquisas passam, é meio esse preconceito mesmo, de que tipo, não, ela não vai aguentar, não, porque mulher não aguenta pressão, não, porque é chorona. Vamos falar de choro aqui, Não é? gente. Não, porque. Então, assim, dependendo da situação, sempre acham que. Aqui eu acho que tem que ser um homem, porque de repente precisa ser mais firme, Uhum. porque vai lidar com mais homens, não pode ser mulher. Por que não pode? Uhum. E daí que vai lidar com homem? Por que a gente não pode? Então, quando começa a ter muito essa divisão, eu já não gosto, Uhum. entendeu? De tipo, pô, vamos todo mundo lá, tá junto. Quando eu vejo uma mulher dirigindo um ônibus, eu falo, que mulher Uma da hora. caminhoneira, mulher caminhoneira, Eu falo, né? que da hora. Tipo, Ela porque também pode. é que nem você falou, é um universo dominado mais por homens. Mas Uhum. eu acho que assim, em Por qualquer falta de local. oportunidade para as mulheres. Eu acho que assim, em qualquer local, não tem que ter essa assim do gênero. É a capacidade. Eu não Isso. quero saber se é homem ou se é mulher. É a Uhum. capacidade da pessoa. Então, você quer entrar pro exército? Vai. Se a mulher quer e vai segurar, vai. Uhum. Entendeu? É o seu sonho, vai lá, exerce o que você quer. Você quer ser caminhoneira, você quer. Meu, às vezes eu vejo mulher pilotando moto, eu falo, pô, que legal. Queria reparei também. nisso. Queria, mas não ia dar muito Acho bem certo, bacana. viu? Porque nem na bicicleta. Mas aí é habilidade, né? Né? Na bicicleta. Foi complicado. Meu marido fala que só no carro já tá bom. Ele falou, moto, não, eu tenho medo de já ficar viúvo. Tá cedo ainda. Tá cedo. E eu tinha muito medo. É legal entrar nisso, a gente tá brincando aqui, mas é legal. Eu tinha muito medo de dirigir, eu fui tirar minha carta com 28 anos. E sempre foi então um trauma. ainda é tempo, porque eu tenho que tirar a minha. Eu tenho que tirar a sua vida. Eu já com 17 anos estava na autoescola. Aí. No dia que eu fiz 18, eu tava fazendo O cursinho. curso. É a diferença, né? Tipo, e eu tinha muito medo. E o meu medo era o quê? Se eu deixar o carro morrer,
Se acontecer alguma coisa, o farol abrir, vão me xingar. Vai vir, vão me agredir, porque o homem vai vir com piadinha, porque vão começar a me xingar, porque vão mandar ir lavar roupa e nananã. Tanto que quando eu ganhei, né, de presente do meu marido e da minha mãe, eu digo que é presente de grego, tá? Porque eles só deram uma parte, o resto eu tive que pagar, né? Foi golpe. Me forçaram, mas foi legal que me forçaram e falaram, você vai tirar a carta e acabou, e ponto final. E aí, na autoescola, eu falei pro professor desse meu medo, e tanto que eu queria colocar aquelas plaquinhas, né? De recém-habilitado, tenha paciência, porque eu falava pro professor, se o meu carro morrer e a pessoa de trás começar a buzinar e a xingar, eu paro o carro e eu não saio do lugar. Aí ele falou, você não vai pôr placa, você não vai fazer isso. Ele falou assim, porque você é capaz, você vai conseguir dirigir, e se isso acontecer, eu só vou te dar uma dica. Liga o pisca-alerta, põe o braço pra fora, faz assim, Quebrou. você vai ver, todo mundo vai sair, não vai vir uma alma te ajudar. E o legal é que eu não precisei. O duro é quebrar todo dia no mesmo local, né? Não, aí já pensou? Você precisava de alguém que te motivasse que tá tudo bem. Tudo bem. Dá pra dar um jeito. Deu um gás. Entendeu? Tirou aquele seu medo aquela vergonha que a gente fala muito sobre a vergonha, Isso. né? E essa questão da vergonha, ela é um dos principais fatores para uma depressão. Sim. É a Nossa, vergonha, não é é mesmo? tristeza. Você acredita? Caramba, Fê. Porque você vai se recolhendo, né? Você cada vez se minimiza mais, né? Você vai se diminuindo ao ponto de uma depressão. Caramba. Então, se a vergonha não é tratada, olha o perigo que você corre. Sim. E aí você teve uma pessoa muito bacana que foi lá e te Incentivou, incentivou. E não, se der tudo bem, dá pra dar um jeitinho, ninguém vai nem saber o que tá acontecendo Não é? e só resolve. Não, e eu falo pra todo mundo, eu falo, foi muito importante pra mim, desde o cursinho, desde as aulas práticas, foi muito importante. Eu tinha uma professora, já na aula prática, já era uma mulher, né? E a gente ia conversando e ela falava, você já tem uma noção? Eu já tinha uma noção, porque eu observava muito meu marido dirigindo as coisas. Ela falava, você só precisa acreditar em você. E aí, tipo, na segunda aula, ela falou, você vai levar o carro pra autoescola. E eu, não vou. Ela, você vai. Você vai, eu tô aqui com você. E aí é legal, porque aí você sente segurança do carro da autoescola, ninguém vai xingar, ninguém vai fazer nada. E aí você pega uma segurança. Então, assim, é muito legal isso, né? Por isso que a gente não está generalizando em nenhum momento, porque um homem que me incentivou e falou, você é capaz, Sim, você consegue, vai, você né? E outra mulher depois, você vai. Então é isso, é todo mundo se incentivar, ajudando, todo se mundo se, incentivando. né? Então, assim, o condutor da autoescola, o instrutor, Isso. ele tinha plena ciência do papel dele, que é o É. quê? Fazer com que o aluno, seja homem ou mulher, tenha sua autonomia na hora de dirigir, que não Sim. tenha medo em relação a isso. É isso que a gente verdade. precisa em qualquer segmento, não É. só numa autoescola. São pessoas que te incentivam a ser melhor, seja homem ou seja mulher, para que você consiga crescer cada vez mais. Por quê? Você estava buscando o perfeccionismo para pegar o Sim. carro e dirigir sem errar. É verdade. Mas como é que você aprende se você não erra? É, Né? até hoje, às vezes, eu falo, ih, deu ruim. Só que hoje você já lida isso de uma Já. forma totalmente diferente. Com certeza, Só a eu dou gente sabe o que risada. é pegar uma rampa em dia de chuva e falar, meu Vixe, Deus, e agora? tem que parar no meio. E agora? Eu deveria ter pegado outro caminho. Botar rolando, é. Mas não, meu, se morrer, se derrapar, beleza. Passei uma tudo vergonha certo. ali, ninguém nem me Ixi. conhece, Eu vambora. canto o pneu e falo, é isso aí, eu sou doidona mesmo. É você, a gente acredita. Agora a Bruninha com essa carinha aí, se ela falar que ela é doidona, não, vai dá, falar. olha só, gente. A Bruna Quem vê mais- cara, né? Quem vê cara não conhece. É essa Bruna. verdade. Eu não falo nada, viu? Mas aí voltando, né, a falar mais do mercado contábil, tem um dado aqui que é bem bacana, que em 1996, 27% do mercado contábil era ocupado por mulher. Agora, em 2019, 42%. Então, assim, de 27 para 42 foram 13 anos. Então, o mercado mudança. contábil está, de fato, cada vez mais sendo ocupado por mulheres. Isso. E uma coisa que eu analisei aqui dentro, né? Quando eu entrei para Tactus, alguns anos atrás, Não é? acaba que o quê? Os líderes eram homens. Só tinha uma área que era o fiscal, que era liderado por mulher. Olha só. Todas as outras áreas eram lideradas por Por homens. homens. Como mudou isso, hein? Só uma ideia. Mas é
a gente puxar na memória, né, quando falava assim, contador, escritório de Era contabilidade. Contador. Era aquele cara engravatado com a maletinha. Você Isso. nunca parava pra pensar em relação a uma mulher ali É, ocupando um sempre cargo, remetia ao homem, né? sendo empreendedora, imagina, dona de um escritório, mais ou menos assim, ou no máximo se é porque era do pai, ficou de herança, alguma coisa desse tipo e precisou pegar. Mas não que uma mulher começou e empreenderam. E é muito bacana, porque cada vez mais esse mercado tem crescido. Mulheres estão entrando, mas quando eu entrei lá atrás, que eu falei que tinham vários Uhum. homens na liderança, a maior parte do time era mulher. Olha, Mas os cargos de líderes eram de Eram de homens, entendeu? E aí, essa questão mudou totalmente hoje, né? Então, a gente tem fiscal, mulher. Onboard, mulher. Legal, Contábil. mulher. Contábil, mulher. Então, assim, toda a área operacional aqui da Tactus, a gente tem líderes mulheres. E isso não Uhum. quer dizer que não vai acontecer de ter um homem. O Mas que por está quê? errado, né? A gente trabalhou pessoas do nosso time para que elas evoluíssem. Então, eu já tinha tanta mulher no time, gente. Não é? Uhum. Com certeza. Então, a gente vai Sim. trabalhar quem a gente está no time para crescer. Então, é essa questão, essa empatia, o que faz com que esteja, né, agregado à nossa gestão de pessoas, à nossa forma de pensar, né? Uhum. Então, isso faz total diferença. Então, tem que ter muito esse lado humano para gerir aqui dentro da Tactus. Para sentar do lado, para ensinar, para ter a paciência. Então, ok. Então, se são as mulheres que estão ocupando esse cargo hoje, excelente. Eu tenho muito Sim. orgulho disso. Com certeza. Né? A gente com um time cheio de mulheres. Os homens também são muito capacitados que a gente tem, porque a gente tem um orgulho muito grande Uhum. de falar isso, até de pegar os estagiários, de treinar os Sim, estagiários, de crescerem aqui dentro. A gente vê e, assim, é muito bacana. E a né? gente não sente isso deles, né? Tipo, Não. são seres humanos, são pessoas, não é o gênero, não Isso, é. eles não têm um né? preconceito de ter uma chefe Não. mulher. Isso. Ou várias. Várias. Eu acho que isso é bem bacana na Tactus. Eu acho que a gente apoia a mulher estar no mercado de trabalho a partir do momento que não tem discriminação. Então, Uhum. se é mulher, ela é capacitada, tá tudo certo. Se é homem e é capacitado, tá tudo certo certo. também. Sim. Então, Né? é Se o que a tiver Mônica... boa vontade, a gente capacita Por também. favor, Então, é o que a Mônica falou, né? São pessoas. A gente trata como pessoas, com empatia. E se precisar, a gente tá ali. Vai ensinar, vai pegar na mão. E aí eu acho bacana, porque ainda mais esses homens que estão no time, por estar com tanta mulher Mulher. junto, já pensa como mulher também ali algumas coisas, né? As situações de mulheres, né? Porque às vezes começam os papos de mulher e tá um homem ali no cantinho, eles ficam... Mas a aí é gente legal opa, que. Aí eles entram no... o depois legal é entra que na eles se dan- abrem na dança, também, né? E é bacana, né? Que a gente fala, e a tua mulher? E na tua casa? Como é? E não sei o quê. Fala, ó, não faz isso com a sua mulher em casa, não. Aí Dá a gente dicas, ainda né? pega e aconselha, né? É. E aí é muito bacana a gente trabalhar, né? Essa força que a mulher tem em todos os ambientes, que elas podem sim, e aí a gente trabalhar essa liderança, né? Então, vocês entraram, né? Subiu para sócio, por quê? Foi trabalhada para isso. Você entrou e a gente tá trabalhando para que cada vez evolua mais. Uhum. E isso a gente faz com todas as pessoas do time, seja de um auxiliar, que vai passar para um assistente, que vai passar para um Sim. analista, que vai para uma coordenação. Então, a gente busca fazer esse crescimento indiferente de gênero, Com certeza. né? E oportunidades que essa pessoa possam ter tido lá atrás. Isso é uma coisa que a gente também meio que zera o histórico da pessoa quando ela entra aqui e fala, vamos daqui para frente. É. Porque às vezes o teu passado quer dizer que você não teve uma oportunidade ou você não se encontrou de fato em algo que você poderia fazer muito bem. Isso mesmo. Então, isso a gente busca como, né, uma forma assim ainda maior de incentivar as pessoas a crescer. Falar, aqui é a oportunidade que você tá tendo. Então, agarra isso aí, meu bem. Vai e faz. E isso acaba que é muito bacana, né? E aí, vocês, como mulheres, choram muito? Ó, Eu acho que eu acho- melhorei. Melhorou? Melhorei, né, Fê? Melhorou bastante. Melhorou, né? É. Eu acho Mas que aí eu você não melhorei. acha que foi a questão da tua autoconfiança que a gente trabalhou por muito tempo? Foi. Ajudou bastante essa questão de tratar a autoconfiança, pensar também que, calma, vai dar tudo certo, respira. Mas também, se em algum momento sentir aquela vontade e quiser chorar, tá tudo certo, Tá né? tudo certo. Mas é claro que a gente tem que melhorar a questão emocional. E querendo ou não, eu consigo enxergar bastante uma evolução do início
de 5 anos atrás, que tudo eu chorava, né? Qualquer coisa eu chorava. E depois a gente vai ficando com o coração peludo, né? Não, na verdade não é coração peludo, não. A gente brinca, né? Que a gente fala, porque não chora, não tá nem aí, mas não é isso. O que acontece é que a gente começa a trabalhar o nosso emocional, Uhum. né? E isso a gente vai trabalhando de dia a Sim. dia, a gente trabalha em conjunto. É. Às vezes não precisa chorar, chora aqui, mas ó, acabou. Acabou, parou de chorar e agora vamos. Porque assim, na posição de líder, a gente sempre se cobra do quê? Eu tenho Sim. que ser forte. Forte. É. E aí é onde eu acredito que tem essa diferença de quando fala a mulher é frágil. Não é que a mulher é frágil, é que a mulher demonstra mais emoção. Uhum. É diferente. A forma de demonstrar as emoções da mulher é diferente. Fala, porra, Sim. tá chorando. Gente, palavrão, podia falar palavrão aqui? Espero que não. Corta. Poxa, Corta essa parte. tá chorando, mas assim, é aquilo. Às vezes é uma forma de você expressar algo que de fato você tá Extravasar, sentindo né? e precisa, É. né? Porque a gente sabe quando, pelo menos pra mim como mulher, às vezes você vai lá chora 5 minutos, seja de raiva. É. Porque mulher tem isso, né? Já Chora de ajudou. raiva. A Deu gente chora de você raiva, de alegria. De alegria, né? Não é né? só tristeza. Então, acaba que às vezes isso é visto como uma forma de fragilidade, Uhum. onde na verdade não. É uma forma de um escape que a gente tem e que a gente volta muito mais forte. E aí a Uhum. gente Essa é a volta na verdade. questão cultural, né? Homem não pode chorar. Por que Isso. que não É, pode? engole o choro. Por quê? Engole o choro. Você Sim. é homem, por quê? E Ele isso pode. também faz mal para os homens de É. não poder Uhum. chorar, Você de ter pode. que reprimir as emoções, Não enquanto para a mulher é muito mais aceitável que ela demonstre as emoções. Até É. que o pessoal acaba falando, seja homem, para de chorar, né? Isso! Então, Ou Por- se, por se que o homem tá isso, chorando é né? frescura, né? É. Então, assim, não é que a mulher é frágil. É que o que foi estipulado que é permitido para um ou para outra é diferente. Isso. Né? Então, o homem, de fato, você não pode chorar. Tá, É. por que não? Por que não? Ele Chora. tem sentimento também, né? Vive aquilo, né, que você tá Sim, sentindo. E é aquilo, a repressão, tá o tempo todo ali reprimindo um sentimento que a gente chora ali 5, 10 minutos e a nossa força é muito maior. revigora. A gente chora e fala, tá bom, chorei, agora vamos lá. É bem isso. E é bacana porque a gente se ajuda nisso. Eu brinco, né? Às vezes eu falo, não, tô a caixa de lencinha aqui, vamos chorar junto. É. Eu tenho uma caixinha na sala da Fernanda. Se alguém chorar, ela já, ó, tá aqui. Aí eu falo, as pessoas vão achar que eu fico fazendo os outros chorarem, cada um que É. entra na minha sala sai chorando, gente. Não é assim que funciona. Verdade. Cantinho da disciplina. E até quando eu entrei, né, Fê, a gente contando uma passagem que a gente, uma vez conversando, eu e a Fê falou, a gente também ficava meio com medo, como que ia ser, como você ia chegar, se você também ia chegar de uma forma, tipo, eu sou sócia, agora que eu mando, e Uhum. como que ia ser seu relacionamento, porque era um medo, né, gente, queira ou não queira, eu só tinha contato com esse Anderson, mais ninguém aqui dentro. E eu ia trabalhar direto com a Fê, e aí como que é a forma dela de trabalhar, como que é a minha forma de trabalhar, já que a gente ia trabalhar direto. E aí foi muito engraçado que desde o começo, tipo, eu ia lá, Fê, não sei o quê. Teve uma vez ela, calma, tá um lencinho aqui, respira, tá tudo bem. E Vamos hoje, resolver. praticamente, eu não preciso mais de De lencinho, né, Fê? Mas não é porque você é frágil. É o medo de decepcionar. Lembra Sim, lá lá que a atrás, gente né? fala? É. É o medo, é a vergonha, é tudo aquilo que a Isso. gente carrega. Então, é isso. Eu falo, meu, e a minha forma do quê? Eu tenho que trabalhar vocês que, meu, tá tudo bem. Tudo bem. E se der errado, beleza, a gente É. vai ver como arruma, É, Acho né? que é o que a gente trata até com o time, né, Fê? Isso foi uma coisa muito forte que você criou dentro da Tactus, até pela sua forma de gerir, de conduzir as coisas, que é assim, meu, você não precisa ser perfeito. Uhum. Você errou? Me fala que você errou. E a gente vai atrás da solução. Então, tipo, hoje os colaboradores, eles não é que a gente incentive o erro, mas você errou, ok, a gente vai arrumar. Você entendeu onde você errou? A gente não vai ficar buscando culpado. Por que que aconteceu essa falha? Então, vamos corrigir para que isso não aconteça mais. Isso. Mas calma, Uhum. não precisa se Acho desesperar. que a frase né? que eu mais Sim. falo é Calma. Calma. É, Respira. e ela faz com essa cara mesmo, viu, gente? Você tá lá, e ela, calma. Mônica, respira. Calma. Aí eu, né? Calma, deixa eu. Ela fala, É porque o desespero e o medo, eles paralisam. calma. É, E aí você não Uhum. consegue raciocinar e tomar Isso uma mesmo. decisão certa. Que é uma coisa que eu tenho, que eu nunca tomo uma decisão de algo importante quando eu tô ou eufórica ou chateada e brava com Uhum. uma situação. Uhum. Porque aí você não tem a decisão mais coerente, é. né? Porque eu não posso ir pela empolgação e beleza, e vamos, e é algo muito importante que pode mudar tudo, e depois você vê, Sim. opa, É, na Pequei prática, aqui, pode né? ser que não vai rolar bem assim.
Do mesmo jeito que quando você tá bravo por determinada situação, você não pode pegar e mandar alguém embora, por exemplo. Sim. Sim. Não é assim que funciona. Com Opa, certeza. peraí, e como é tudo, e toda a história, e tudo que aconteceu foi só uma situação. Então, Isso. meu, Não é tá só um ok. erro que vai definir a pessoa, né? Entendeu? Então é isso que a gente sempre trabalha. Feedback com as pessoas, treinamento, errou, beleza, vamos ver onde errou, se é processo, se foi na Uhum. atitude, o que que você não vai fazer mais, Isso. né? Então isso é o que a gente busca, de ter essa empatia e também ver se a gente errou, É. Tem né? isso também, Tem né? isso, a gente sempre busca isso também, né, Fê? Isso. Onde a gente falhou, onde que eu poderia ter feito mais para não gerar esse erro, né? Uhum. A gente se cobra disso, né? Sim. E aí é onde a gente tenta não cobrar o perfeccionismo deles, mas a Isso. gente acaba se culpando. E fala, mas eu devia ter visto. É, Calma. calma. Como que você ia ver? Não, mas eu devia. Não sei como, mas eu Claro. devia. Mas a gestão é isso também, né? A gente falou um pouquinho do lado emocional e a gente tem que trabalhar um pouco o lado racional. Então, não vou deixar que a minha emoção tome completamente conta de mim, né? Não, É. calma, respira. Vamos pensar, vamos agir com a razão. O que que eu posso fazer? Aonde foi a falha? Às vezes a falha foi até nossa. Então, a gente precisa melhorar o processo para organizar. Muitas vezes não foi em si o colaborador, né? Então, a gente tem que sempre analisar Uhum. aonde foi, aonde a gente precisa melhorar para que não aconteça novamente. Afinal de contas, a gente não quer ficar pagando multa, né? É. Mas tem isso, olha, errou, fala, não tem problema, todo mundo erra. Uhum. É um ser humano, né? Então, eu acho que a gente está tratando bastante isso aqui. É questão de humanidade, empatia, Sim. igualdade. Existem as diferenças biológicas, a gente sabe, mas Uhum. na medida do ok, né? A gente tem que conseguir tratar de uma forma tranquila. E trazer eles para o jogo também, né? Que a gente gosta de escutar a opinião deles, o que que eles querem. Às vezes eu tô com alguma situação, eu viro, a gente tá ali, né? Que senta todo mundo junto, eu falo, gente, e aí? Eu tô com isso, isso, isso. O que que vocês acham? Qual que é a ideia de vocês? E aí eles falam, e aí você fala, pô, legal, gostei da sua ideia. Por que que só a minha ideia tem que ser a melhor? Uhum. A deles, às vezes pode ser. E eu Com falo, pô, certeza. legal. Não, você tá certo, tá legal. E aí, nisso, você vai empoderando eles também. Pô, eles Isso. me escutam. Nossa, olha que legal. Eu vou atrás de mais conhecimento. Olha, eles escutam. Porque eles estão ali, eles estão no Uhum. jogo. Não adianta eu querer saber tudo. Então, gente, ó, e se a gente fizer isso, isso? Pô, Mônica, eu acho que não vai dar certo, porque tem isso, tem aquilo. É verdade. Não pensei, você tem razão. Então, é você também ponderar o time que tá ali com você. E Uhum. aí vira, tipo, ó, tamo junto no jogo. Uma equipe. É, mas Tamo essa junto no questão do jogo. empoderamento é algo muito forte para o time, Isso. né? Eles entenderem que eles têm voz, que Tem eles têm voz. opinião. Uhum. E isso faz com que a gente cresça mais ainda, porque a gente Sim. não fica presa em 3 cabeças pensando, É. né? A gente tá falando de quase 100 profissionais ali, pensando e que Sim. podem dar ideias. Olha que E coisa que veio louca. ideias legais, né? Veio, que a De gente reuniões. implementa, É. e isso é muito bacana. Do E- mesmo jeito que nas nossas conversas saem ideias muito boas do que pode ser Uhum. feito, nas conversas com eles também. É. E é bacana falar, meu, gostei da tua ideia? É. Né? Isso é E muito... no Tactus Day a gente coloca bastante isso também, de que o time dê ideias, Uhum, porque a gente consegue aproveitar e trazer melhorias pra gente. Então, uhum. como vocês falaram, nada melhor do que o time para mostrar onde a gente está falhando, onde a gente pode melhorar para a gente poder crescer. E aí eu acho que é trabalhar essa igualdade com o time num todo. Isso. Eu acho que isso é algo que a gente faz muito. Por mais que Uhum. eu sou sócia, você continua, meu, eu sou a pessoa que tô aqui do teu lado e tô trabalhando pra gente fazer dar certo. Uhum. Isso mesmo. Eu tô aqui pra te ajudar, né? Então, É. acho que cada vez mais que a gente trabalha, o eu estou aqui pra te ajudar, mas eu também preciso que você se ajude, né? É. A gente também não vai Tem os nada. dois lados. Mas a gente tenta puxar todo mundo e criar um ambiente justo. Sim. Independente se a pessoa é homem, se é mulher, se é tatuado, se não é, que tipo de É. estilo que gosta, que roupa que veste, isso a gente Não. não se apega. Não. É muito pelo contrário, né? A gente bem, quanto mais diferente, melhor pra Sim. gente. A gente Não, curte Tem, mesmo. tem vez que a gente vem tudo arrumado, tem vez que, ó, eu falo, vocês querem me ver feia, pode vir aqui. Fala que não vai ter nada especial, vai ver a realidade. Hoje ela veio toda produzida. É, produzida. hoje deu uma melhoradinha aqui, fez um reboquinho, mas vocês querem de segunda a sexta, só tá aqui, só. Mas aí, falando nisso, né, em relação a se arrumar e tudo mais, a questão da autoestima
Isso eu acho que conta muito, tanto para o homem como para a Sim. mulher. Mas a mulher, ela se preocupa muito mais em estar arrumada, porque ela tem que arrumar cabelo, unha, nananana, e É. acaba que no dia a dia isso Todos os detalhes, né? todos os Cílios. detalhes. Os cílios, a sobrancelha, É. então é mais pesado, digamos assim, essa Sim. carga para a mulher também. Uhum. Só que aí a gente vai trabalhando ao máximo que as pessoas se sintam bem como elas acham que elas têm que estar. Sim. Porque tem gente que não gosta de se arrumar. É. Enquanto tem outras pessoas que, vem toda arrumadona, que a gente até Produzida. brinca, tem festa Ah, hoje, É. Ou vai pra entrevista, né? isso é engraçado. Vai pra entrevista hoje? É mais ou menos assim. Você acha que mudou muito você ser sócia da Tactus na tua autoestima, ou que você acha que precisou fazer pra ficar com uma autoestima melhor? Mudou e tô fazendo. É porque eu conto pra elas, viu, gente? Eu falei que eu quero, assim, daqui uns 2 anos tirar um novo RG. Que ninguém vai me Essa mãe. reconhecer. Mas mudou. E essa questão de você pensar num todo, né? Eu penso muito assim. A minha imagem está sendo associada a uma marca muito grande e importante no mercado, a Tactus. Então, eu tive um problema muito sério com espinha. E, tipo, é uma coisa que incomoda muita gente, que muitas pessoas têm problemas. Uhum. Meu problema é hormonal, é emocional. Então, se eu tô com qualquer coisa, já começa. E eu já vinha fazendo um tratamento, mas é difícil. E ainda mais quando você tem que controlar o seu emocional. Mas, assim, a gente pensa em tudo. E aí eu falava, vamos ver, falar, pô, olha a sócia da Tactus, cheia de marca de espinha, essa mulher não se cuida. E aí eu ficava pensando, nossa, eles vão ter vergonha de falar que eu sou sócia. Nossa, é aquele negócio, a gente só associa a imagem. Não a capacidade nem nada, só a imagem. E aí começa, né? Eu fui na médica, aí a médica já começou. Ó, você sabe que você tem esse lábio seu caído? Aí Eu nunca tinha reparado na vida. Não, e aí tudo que você faz, tudo que você grava, você começa a reparar que o seu lábio realmente é caído. Parece que você fica assim. E aí quando eu falo, as pessoas, nossa, eu não reparei, mas agora que você falou, é verdade. Agora todo mundo vai reparar. Não no foca lábio. no defeito. Não né? foca, né? Aí eu falei pra médica assim, não sei o que lá. Então, né, que eu tenho a papada. Ela, não, você não é que você não tem papada, você não tem queixo. Enfim, gente. Acabou com você, né? Acabou. Não Eu- volta lá mais. né? Eu preciso de uma cara nova, entendeu? Mas brincadeiras à parte, é mesmo se cuidar. Eu estou me preocupando com isso, estou procurando melhores, assim, uns tratamentos melhores, porque eu quero ter uma imagem boa, porque eu quero que vocês tenham orgulho de falar, essa é a sócia, olha como ela tá, que não sei o que, tipo, Mas tá vendo que você tá preocupada com Com a que- nossa ideia e com não com o que você pensar. acha? Por- Mas Mas isso é o é que vai assim. deixar você se sentir bem. sim, porque aí eu vou ficar mais confortável, eu Mais acho que eu vou confiante, né? mais confiante, eu acho que eu vou me sentir, tipo, mais empoderada, de tipo, de repente precisa gravar, de repente você precisa vir falar, né? Que nem daquela vez que o Anderson me chamou pra vir falar com os mentorandos. Então, você acaba, acho que isso que me preocupa e que me travou durante um tempo, hoje já não me trava mais, Uhum. mas que me travou durante um tempo, tanto que eu precisei fazer a oficina de vídeos do Anderson, eu não tinha nem Instagram na época, eu fiz dentro da sala, ele dando a palestra, eu não conseguia tirar uma foto, porque era algo que sempre me bloqueou. E aí é aquele negócio, né, de você sempre, não, eu sempre tenho que melhorar, não, eu sempre tenho que melhorar. E isso era um problema meu. E agora eu acho que, assim, se eu me cuidar, eu vou falar, eles vão ter orgulho de falar, essa é a sócia, ela tá se cuidando. Sempre que atinge as expectativas, assim, né? Entendeu? E aí eu acho que eu vou me sentir bem e ficar mais confortável. Sim. No caso, eu acho que isso é importante. E eu acho que tem um papel fundamental no nosso parceiro também. No caso, o Thiago, né? Ele sempre tenta falar, não, se arruma. Às vezes eu não tô com muito... Tem dias que a gente não quer se Não tá arrumar, afim, né? Não tá afim. Então, ele fala, não, se arruma. Pinta a unha, arruma o cabelo. Então, ele fala, a gente tem realmente que se arrumar, se sentir bem. Porque às vezes a gente sai de qualquer jeito e depois fica naquela vibe, né? Ai... E querendo ou não, você se sentindo melhor, tendo uma autoestima, você consegue até produzir melhor, Sim. né? Com certeza. Então, acho que é bem importante a gente
ter isso no nosso dia a dia, partindo da gente também, como a Mônica falou, se é Sim. algo que ela acha que vai acrescentar, que vai fazer sentido, que ela vai se sentir melhor, ela tem que ir atrás, ela tem que correr, tem que fazer. Mas é importante ter alguém do nosso lado que consiga também Te apoiar, te apoiar, incentivar. te incentivar para você conseguir. Porque a gente como mulher, casada, né, quando o parceiro é um homem, Uhum. você quer de fato, beleza, mas ele vai compreender que você tá passando meio-dia num salão para se arrumar. Isso. Porque ele quer ver uma mulher bonita também. E é Uhum. bacana quando tem esse incentivo. Eu tenho muito esse incentivo em casa, Uhum. Sim. né, de estar arrumada e tudo mais, mas não é uma obrigação que eu Sim. venha todo dia arrumada. Sim. Só que é óbvio que os dias que eu me arrumo eu me sinto muito melhor. Tem É. dias e dias, Eu não sou né? do tipo, e eu acho que a maior parte das pessoas não é, apesar do comodismo do trabalho home office, ficar de pijama e tudo mais, eu acho que isso acaba levando a pessoa pra ficar mais pra baixo. Uhum. Ela não isso se olha mesmo. no espelho e fala, nossa, né? A gente Sim, gosta entra de se naquela olhar no energia, espelho né? e falar, hoje eu tô que tô, É. hoje eu vou arrasar, entendeu? E aí você acaba entregando o seu melhor por causa disso. É verdade. E sabe que ontem uma funcionária falou exatamente isso. Nossa, eu tava me sentindo desmotivada. Eu chegava em casa, não me arrumava, é sempre aquela coisa. Então, por isso que eu achei melhor voltar alguns dias. Eu acho que é importante para minha autoestima, para que eu possa melhorar nesse sentido. Então, para você ver, né? Acaba ficando em home, aí bate aquela preguiça, não se arruma, afeta a autoestima, e uma coisa vai impactando na outra. É. Às vezes você nem imagina, né? O tamanho E ela que acabou isso... falando justamente isso pra mim. E é o que acontece mesmo, né? Então, Sim. querendo ou não, hoje é um dia que a gente se arrumou melhor Foi. aqui, claro. Mas é um dia que a gente vai passar um dia muito melhor porque você está com uma autoestima boa. Sim, Né? sim. Por exemplo, você falou que teve que falar um dia de uma mentoria e você Isso. estava bem naquele dia. Foi. Só que assim, se você tivesse que falar num dia que você não estava se vestida do jeito que você acha que deveria, uma maquiagem, um cabelo, né? Uhum. Que não precisa estar com uma escova, mas Não. assim, Pelo menos cabelo apresentável. apresentável. Então, assim, mas claro que para você ter confiança de falar para os outros, você tem que se sentir confiante. É. Porque senão você vai ficar, tá reparando que minha unha não tá feita, minha unha tá Isso. quebrada, nananá. E a gente faz Uhum. com que isso domine o nosso pensamento e que a gente não dê o nosso melhor. Porque a Verdade. gente tá preocupada com o que os outros estão pensando em relação aos julgamentos do nosso físico naquele Sim. dia. Com certeza. Hoje mesmo, fui me arrumar para vir para cá, eu tava com uma roupa na cabeça e era uma blusinha, só que ela é mais furadinha. Uhum. E aí, ficava um pouquinho transparente. Eu não vim, eu troquei. Entendeu? E o Anderson, o quê? Aí eu falei, mas pra mim tá muito transparente pra um podcast. Aí Uhum. ele, tipo, Nem reparei, não vi que tava tão assim, mas né? é porque a gente gente- sempre pensa muito como pode ser julgada. Verdade. Né? Então, tipo, é essa visão que eu, como sócia da quero É. transparecer num dia, mas eu vim arrumado o suficiente para um podcast do Dia das Mulheres. Sim, isso Entendeu? mesmo. Mas entende É. como é muito peso e muita coisa na nossa cabeça? Com certeza. E aí eu fui, troquei a blusa, ele, tipo, eu tenho certeza que ele preferia a outra. Aí eu acabei trocando a calça também, ele, mas tá tão bonito. Eu, não, por causa disso. Ele, tá bom. Que você, pô, tá bom, tá E assim, linda. o jeito que você tem que estar, e aí ele falou, e é o realmente que eu esperava, é o jeito que você vai se sentir confortável, onde a roupa não vai te tirar a atenção do que você tá fazendo ali. Uhum. Isso. Entendeu? E a gente tem muito disso. É. Então a gente tem que vir ao máximo, né? Tanto que a gente ficou quanto tempo aqui fofocando e vendo, gente, o cabelo. limpo, porque a gente queria ter certeza que a gente ia estar confortável em relação a gente para que a gente pudesse dar o nosso melhor aqui. Uhum. E eu acho que a gente deu o nosso melhor aqui hoje. Eu também gostei. Gostei Foi bastante. muito Foi bacana um esse prazer. bate-papo aí em relação às situações que mulheres passam. Sim. Né? Sempre não discriminando ninguém, né? Não dizendo que mulher é mais ou que isso ou aquilo, porque na verdade são questões da rotina. Você vê questões que a Bruna passou, que você passou, Sim. que eu passei e que a gente espera, às vezes, que as outras pessoas nunca passem. Isso né? mesmo. Que a gente vai Sempre trabalhar, melhorar e evoluir. sempre né? melhorar e evoluir. Isso. Então é isso aí. Então, entra aí, você já tá aqui
no nosso YouTube. Isso. Chique. Se não for no YouTube, o Guto tá ali me matando. Mas enfim, é a primeira vez Tudo que eu bem? encerro um podcast, gente. Manda mensagem Manda pra mensagem. gente, Deixa aí né? embaixo o que Deixa o vocês seu comentário, acharam aí né? desse Coraçõezinho. podcast dessas 3 maluquinhas aqui que ficaram falando com vocês. Não esquecem do like, de se inscrever no canal, que isso é muito Isso. importante pra gente. E agradeço a participação de vocês, meninas. Eu Foi que muito, agradeço. muito, muito bom. Um beijo, beijo. Obrigada Beijo. por Tchau, tudo. gente. Tchau, tchau.